ao vivo, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos ao vivo. Conferência. Bom dia pessoal que está entrando. Se puder me dizer se estão me ouvindo, se o som está legal, se estão conseguindo me ver, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agradeço pelo feedback. Nós vamos conversar sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Vou dar algumas opiniões aqui a respeito. Se puderem confirmar se estão conseguindo me ouvir bem, se está tudo certo. YouTube e Instagram. YouTube é que está ali, por isso que eu estou olhando para o lado. Beleza, obrigado, doutor. Pessoal do YouTube, Edson, doutor Edson, você que está assistindo, está ouvindo? Silvio, obrigado, cara. Está todo mundo ouvindo. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, na verdade. O objetivo dessa live é conversar, falar com vocês a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira. Eu acabei de assistir a íntegra do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que manteve por unanimidade a prisão em flagrante que foi feita ao deputado Daniel da Silveira, não é o mérito, tá? O nome dele independe. E eu estava assistindo para ver se eles iam fazer a manutenção dessa prisão ou não. Antes de querer falar com vocês aqui, eu li a decisão, já tinha lido a decisão antes, eu tinha até feito uma manifestaçãozinha ali no meu Stories, e agora vamos fazer uma análise um pouco mais técnica, mais específica. Então, antes de começar a falar, vou fazer um disclaimer com vocês aqui. Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal. E estão me pedindo desde cedo para que eu fale a respeito... Tocou o telefone aqui. Perdão, o pessoal deve dar uma travada, pessoal do YouTube, do Instagram, porque eu tive que... Tocou o telefone aqui. Eu vou sanando todas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar na caixinha de dúvidas ali, que no final eu sano essas dúvidas, tá? Mas primeiro eu vou fazer alguns disclaimers. Primeiro, porque agradecer o pessoal que pediu, eu fico muito grato. Não é muito mais o meu estilo de fazer esse tipo de vídeo, mas eu fico muito grato quando vocês pedem a minha opinião, quando vocês consideram essa opinião relevante. Então, muito obrigado de coração a todos os pedidos que eu tive hoje para que eu falasse a respeito desse caso. Conversei com algumas pessoas no privado, fiz aquele postzinho no meu Stories, mas nada profundo. Eu realmente estava tentando entender o que o STF iria falar, apesar de que eu já esperava que o STF fosse fazer a manutenção dessa prisão, até por uma questão mais corporativa, né, corporativista. Bem, primeiro eu vou fazer um disclaimer aqui, um disclaimer básico que eu acho desnecessário, mas vamos fazer. Eu não estou falando de política, tá? Não estou falando de lado, direita, esquerda. Recebi, inclusive, algumas críticas engraçadas hoje, confesso, porque ontem eu fiz aquela postagem com aquela analogia ao futebol relacionada à questão dos vazamentos do Sérgio Moro, e dizendo que se o zagueiro pega a bola na mão, de quem é a culpa? Se é do juiz que o expulsou, se é do zagueiro porque pegou a bola na mão, e para fazer uma analogia justamente a palavras de ministros do STF que tinham dito que seria um absurdo para o Estado Democrático de Direito se anulasse a Lava Jato, né? E eu, justamente por essa analogia, eu queria demonstrar que eu acho que o juiz tem que ser imparcial para poder julgar, tá? E na sequência eu fiz essa postagem sobre o rapaz que é de direita, então eu fiz uma postagem defendendo alguém de esquerda, depois uma postagem tecnicamente defendendo alguém de direita, e o pessoal não gostou muito. Então, vou fazer primeiro esse disclaimer: aqui não é política, aqui é direito. Direito processo penal, direito penal e Constituição. É isso que eu vou conversar com vocês, sobre isso que nós vamos conversar aqui, tá? Eu vou deixar para responder qualquer tipo de pergunta ao final. Primeiro nós vamos fazer uma análise para entender o que aconteceu. Primeiro, entendendo o que aconteceu. O deputado Daniel Silveira, tá aqui. Aí, para tentar economizar nas palavras, eu vou dizer que ele foi extremamente leviano em um vídeo que ele fez, inclusive dizendo que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal. Depois eu assisti esse vídeo, porque eu não tinha visto que tinha que fechar, puxando o AI-5, dizendo que tinha que fechar o Supremo Tribunal, que tinham que tirar de lá todos os ministros e essas coisas. Então, estou sendo econômico ao extremo nas palavras ao dizer que foi leviano esse vídeo, tá? Então, poderia usar palavras muito mais pejorativas e muito mais graves, porque, ao meu ver, é um vídeo de uma gravidade imensa. Ele fez um vídeo afrontando o Supremo Tribunal Federal.
E em razão disso, esse vídeo chegou ao conhecimento do ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão em flagrante do rapaz, né, do deputado, e na sequência ele foi preso ontem à noite. Então a ordem de cumprimento a decisão, está nesses termos, a decisão serve de mandado que pode ser cumprido em qualquer horário por se tratar de prisão preventiva, tá? Foi tratado de prisão preventiva. Então, o vídeo do cara foi um vídeo absurdo para mim, mas isso aí, ao meu ver, se resolve em uma questão na própria Câmara dos Deputados, aí um processo ético, um processo de cassação e assim por diante. O ponto é, para prender o deputado, o Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem decretou a prisão e que foi agora decisão que foi acolhida e teve a concordância de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os votos vão ser compartilhados, segundo ele, nenhum deu um voto muito expresso e significativo, era o que eu estava esperando, que viesse um voto mais expresso e significativo, mas não veio. Então, veio só o concordamos ali, tudo bem, o Marco Aurélio, que eu tinha esperança, inclusive, que fizesse um voto contrário, fez um voto a favor, mas, então, foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com uma espécie, que eu não gostei, sinceramente, aí, fugindo um pouco da técnica, uma espécie de pressão para a Câmara, para que a Câmara mantenha essa prisão, dizendo que agora a Câmara não vai ter que decidir se vai manter ou não a prisão decretada por um ministro, e sim pelo pleno integral, na unanimidade do Supremo Tribunal Federal, que, ao meu ver, é uma carga de pressão que não deveria acontecer em relação aos poderes, né, de forma nenhuma. Porém, a determinação da prisão, ela foi por artigos da Lei de Segurança Nacional. Então, salvo engano, artigo 17, 18, 22 e 26, ali com os seus incisos. É basicamente, dali, dos artigos que eu acho que possam ter alguma implicação criminosa, eu concordo basicamente com o 26, que é caluniar o presidente da República, do Senado, ou deputado da Câmara dos Deputados, ou do próprio, ou ministro do Supremo Tribunal Federal, o que não caberia, ao meu ver, uma prisão em flagrante, muito menos do jeito que foi feito. Tá? Então, basicamente, ele não está preso, ele não foi preso simplesmente por injúria, calúnia, difamação, como tem algumas pessoas dizendo. Ele foi preso, a determinação foi porque supostamente ele cometeu crimes relacionados à Lei de Segurança Nacional, que são crimes, pessoal, e a gente tem que esclarecer aqui que a Lei de Segurança Nacional, ela é uma lei antiquadíssima, feita numa época ditatorial, e que em razão disso ela traz aspectos autoritários extremos, ela traz conceitos abertos, são tipos penais abertos, que falam de grave ameaça ao regime vigente. E o que é ameaça ao regime vigente? Ninguém sabe, né? Ela é uma lei que ela foi feita com o objetivo, e aí tem a gravidade e o cuidado que a gente tem que ter quando vai elaborar uma legislação, quando a gente vai pensar em criar uma legislação, tem que se ter cuidado, porque essa legislação ela se torna perene, porque ela não existe nenhuma carga que vai dizer que essa legislação vai ser revogada quando mudar a sistemática. Então, essa legislação ela foi criada para proteger o regime que existia na época. Então, se você pensa em proteger o regime, qualquer pessoa que fale qualquer coisa contra o regime, na cabeça desse regime deve ser preso. Então, na época ditatorial ali, foi criada essa lei. Só que a lei permanece. E ela está criando essas aberrações, né? Já deixo claro que, ao meu ver, a prisão está completamente equivocada. Ela cria aberrações como nós estamos vendo nesse caso e já vimos em outros momentos, tá? Então, primeira coisa, vamos começar por vários erros, que ao meu ver são erros. E vamos começar do primeiro e básico, o principal erro ao meu ver, que é o ministro ficou sabendo, e eu vou ser sincero com vocês, eu achei estranhíssimo ver a justificativa de voto dele, que foi feita agora, ao vivo, pelo STF, onde ele citou situações que o deputado fez após a prisão para justificar uma prisão que foi decretada no momento anterior, dizendo que ele teria cometido desacato, teria cometido sei lá o quê, e ali isso corrobora com o argumento de que ele deveria ter sido retirado da sociedade e assim por diante. Então eles estavam usando argumentos posteriores para justificar uma prisão anterior, né? Então me estranha isso, mas vamos lá. Primeira coisa, mais importante de tudo, tá? E aí cada um tem um argumento, acha uma coisa absurda nesse caso, e eu vou dizer qual delas que eu acho mais absurda. Que é o que eu acho absurdo desde o começo, desde quando nasceu, em todas as oportunidades que eu tenho de manifestar em relação ao próprio inquérito, o inquérito 4781, que é o inquérito que ele foi criado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, usando interpretações elásticas do seu
regimento que dizia que o Supremo Tribunal Federal ele teria a possibilidade de processar originalmente alguém que tenha cometido um crime dentro das suas dependências, né? E aí o argumento para se fazer aquela lógica, esse elástico foi que como o crime foi feito na internet, então estaria dentro de todos os lugares, também dentro das dependências, o que, ao meu ver, é uma interpretação elástica no direito penal, que não é permissível de jeito nenhum. Direito penal, direito de processo penal, nós mexemos com coisas de uma extrema importância, nós mexemos com a liberdade do indivíduo. Então, se nós mexemos com a liberdade do indivíduo, o cuidado que você tem que ter ao aplicar o direito penal, ele tem que ser extremo. Ele tem que ser extremo. Então, aquela lógica de que o direito penal ele tem que ter um viés de interpretação restritiva quando se fala de prejudicar um réu, de investigar alguém, ela é para proteger a sociedade perante o Estado que é mais forte. Então, se você pretende processar alguém, se você quer punir alguém criminalmente, e aqui, como eu já disse, eu não estou falando se teve crime, se não teve crime, não é esse o ponto, é se tudo que você vai interpretar em desacordo contra o réu deve ser interpretado de maneira restritiva, não de maneira abrangente, como foi feito. Então, criar esse inquérito, o inquérito já nasceu para mim, ao meu ver, né, Marlon, tô dando a minha opinião técnica aqui, mas é a minha opinião, né? Ao meu ver, o inquérito já é errado por natureza, por essência. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator desse inquérito que foi criado por portaria pelo ministro Dias Toffoli, que à época era o presidente do STF. E agora, ao ficar sabendo, sabe lá Deus como, não se explica como que ficou sabendo, chegou ao conhecimento, é tipo denúncia anônima quando você fala de polícia, é uma artimanha para você juntar um argumento. Então, chegou ao conhecimento de que houve esse vídeo, o vídeo foi assistido e a vítima, que já que foi falar, apesar de que o vídeo, pelo que eu entendi, ele teve ataques ao Supremo Tribunal de maneira completa, né? Mas o principal ataque foi direcionado ao ministro só. Mas ainda assim, a vítima do crime, que seria o ministro Alexandre de Moraes, se incumbiu da missão de ser acusador, então, seu viés ministerial, que já possui desde sempre, se incumbiu da missão de ser acusador, se colocou na missão de acusador, porque não teve um pedido para que ele seja preso, tá? Se tivesse realmente numa prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo poderia fazer essa prisão. Um policial federal que estivesse passando na frente da casa do cara, podia ir lá e prender o cara se tivesse efetivamente num flagrante. Vamos analisar cada ponto desse na sequência, mas o ministro que era a vítima, ele resolveu mandar prender como se fosse o acusador e julgador ao mesmo tempo, determinando que fosse feita uma prisão em flagrante. Que é estranho, tá? Aí no STF agora, na decisão do STF, teve mais de um ministro, que eu me lembre, que se manifestou dizendo que aí essa questão do flagrante não seria por uma permanência do crime, que ao meu ver não existe, né? E sim porque o crime teria acontecido poucas horas antes, ali, poucos minutos antes, o que teria um pouco mais lógica, se você fosse pensar numa lógica de flagrante delito, se tivesse havido perseguição, se estivessem na busca do rapaz, né? Então, se por acaso ele fez o vídeo agora, e aí terminou o vídeo, postou o vídeo, saiu correndo, a polícia saiu correndo atrás, demorou 3, 4, 5, 6, 10 horas para encontrarem o cara, e o cara foi preso, ótimo, flagrante delito. Agora, não havendo essa parte interpretativa de que houve uma perseguição policial, e eu estou batendo no microfone que eu estou usando para o YouTube aqui, não havendo essa lógica interpretativa de que houve essa perseguição policial, mesmo o fato tendo acontecido horas antes, aquele negócio de você tem que esperar 24 horas para você poder fugir de um flagrante, não existe na legislação. A legislação, ela só fala para nós que se houver a perseguição ali, se logo após o crime for encontrado com os aparatos relacionados ao crime, ou se houver uma perseguição, no caso, nenhuma das duas situações aconteceu. E qual foi o argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes no momento de decretar a prisão para justificar? Porque nós temos... Eu coloquei esse treco no... Deixa eu só tirar... Pessoal, voltei, perdão. Tirei eu botei no não perturbe aqui, mas não sei o que está acontecendo, agora eu tirei totalmente o sinal do celular. O ministro Alexandre de Moraes, ele teve que, para poder fazer uma prisão, para poder justificar, porque também, claro, que quando você vai fazer uma prisão, você não pode simplesmente mandar prender, senão você demonstra um autoritarismo extremo. Você tem que argumentar para você tentar desviar daquilo que a lei tem
como proteção para aquele indivíduo ou para aquele cargo, como é o caso que é o deputado federal. Então lá, quando você pega o artigo 53 da Constituição Federal, ela vai dizer que ele não pode ser preso se não em flagrante delito por crime inafiançável. Tá? Então lá nos parágrafos do artigo 53 vai dizer que o deputado federal ele não pode ser preso se não por crime em flagrante, se não em flagrante por crime inafiançável. Tá? Ponto final. Então é isso que diz lá. Então, para que o ministro Alexandre de Moraes fizesse aquela prisão, ele teve que fazer uma elasticidade aí, argumentativa para tentar desviar desse ponto. Então ele teve que criar dois pontos. O primeiro ponto foi a flagrância e o segundo ponto foi a questão da inafiançabilidade. Então, primeiro, em relação à flagrância, o argumento da flagrância foi que o crime estava acontecendo, pois foi feito na internet e o vídeo ainda estava correndo, inclusive no próprio argumento do voto dele, que ele acabou de dar ao vivo aqui no Supremo Tribunal Federal, ele disse que já tinha 55 mil visualizações em pouco tempo e já tinha diversos comentários antidemocráticos e assim por diante. Então, claramente demonstrando a sua motivação de que isso seja o motivador, né, do flagrante, o fato de que estava na internet estava alcançando muitas pessoas e isso podia causar um dano ou algo do tipo, tá? E lembre-se, eu não estou argumentando em relação a nada nem civil, porque ao meu ver o STF, ele poderia muito bem ter mandado um ofício para o YouTube e falar, tira esse negócio do ar, se provocado, né? E aí, ou suspende a conta desse cara para não poder usar ou algo do tipo, que teria a solução para resolver esse problema que foi colocado, que é o vídeo tá rodando ali, né? Então foi colocado esse ponto de que o flagrante aconteceria por a permanência do crime, e o flagrante seria porque o crime ainda estava em andamento, já que o vídeo estava rodando na internet e ninguém tinha tirado, ele estava alcançando um número imenso, gigantesco de pessoas, né? Então, esse foi o argumento. Por que o argumento está errado? Primeiro, porque a permanência do crime ela não é definida simplesmente ao bel prazer do julgador. O julgador não decide se o crime é permanente ou não simplesmente porque ele quer. O crime permanente ele tem que ser um crime que a sua consumação se propaga perante o tempo. Essa é a lógica da permanência do crime. Não a consequência, sim a consumação do crime. Então, um crime de sequestro ele é permanente por quê? Porque o crime de sequestro fere a liberdade. E a liberdade, enquanto você está com a pessoa presa, a cada segundo que você está com aquele cidadão preso, você está ferindo a liberdade dele. Então é por isso que esse crime, ele é um crime permanente. Agora, o crime de, sei lá, da incitação ou da calúnia contra ministros do Supremo, ele não é um crime permanente, ele é um outro conceito jurídico, que é o crime instantâneo com efeitos permanentes, tá? É um crime instantâneo com efeitos permanentes. Porque o crime em si, ele é instantâneo. Então aconteceu, fez o vídeo, postou o vídeo, tá falado. Ponto, o crime está consumado. Não há novas consumações ao delito. Não é a cada visualização daquele delito, apesar de que, se você for olhar um dos artigos que ele foi colocado, que foi o artigo 26, tomem cuidado, porque o artigo 26 diz que quem propaga aquilo, então quem compartilha, quem está fazendo aquele vídeo rodar, aquela pessoa também responde pelo mesmo crime contra a segurança nacional, tá? Mas isso são outras pessoas que vão lá e propagam, e compartilham aquele vídeo. O cidadão, o réu, o investigado, o que vai ser preso, o que estava em suposto flagrante, o crime dele é um crime instantâneo. Então ele vai lá, faz o que seria, ao ver desse pessoal, o crime, e os efeitos desse crime, eles se propagam no tempo. Então aí sim, é um crime instantâneo com efeitos permanentes. Só que qual que é a diferença do crime permanente para o crime instantâneo de efeitos permanentes em relação à situação de flagrância? O crime permanente, ele tem todas aquelas consequências do crime permanente, que seria, por exemplo, a prescrição só começa a contar quando cessa a permanência. Você pode ter flagrante delito a qualquer momento. Se vier uma lei grave no meio do caminho, essa lei mais grave se aplica em razão da permanência. Agora, em relação aos crimes de instantâneo com efeitos permanentes, essas regras não existem. Essas regras não existem. Homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Você mata alguém hoje, a pessoa continua morta para sempre. Isso é a permanência dos efeitos. Você atinge a honra ou sei lá o quê, ou incita alguma coisa, se é que se pode considerar incitação, e ao meu ver até houve, mas incita alguma coisa ali naquele vídeo, ele é feito naquele momento. O crime se consumou no momento em que o vídeo foi postado.
no momento que o vídeo foi postado. Por quê? Porque incitação própria, eu ficar aqui gritando aos quatro ventos, eu quero que volte o AI-5, eu quero que acabe com o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não chegar ao conhecimento de terceiros, não tem consumação desse delito, porque sou eu comigo mesmo. A partir do momento que isso se coloca no mundo público e chega ao conhecimento de terceiros, aí sim nós temos uma dinâmica em que o crime foi consumado. Porém, o crime ele foi consumado naquele momento. Então, no momento que deu publicar, publicou, foi para o YouTube, automaticamente o crime está consumado. E a partir dali, a continuidade daquele vídeo são os efeitos permanentes relacionados à prática de um delito instantâneo. Então, falta esse requisito. Não é um crime permanente. Não pode se considerar um crime permanente ao bel prazer de alguém. Tá? Ao bel prazer de alguém, muito nem mesmo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, o flagrante, como eu já disse, ele não aconteceu porque não houve esse lapso temporal. E aí eu estou colocando em relação ao argumento que foi dado, porque o flagrante pela permanência já sabemos que não existe. Mas alguns ministros colocaram que o flagrante, ele seria um flagrante pelo tempo, porque fazia muito pouco tempo que ele tinha colocado. Como eu já disse também, não existe essa lógica, porque não existiu essa perseguição relacionada ao pós-cometimento do ato criminoso para que se justifique a questão da flagrância. Tá? Então não tem essa flagrância, não existe isso, não tem como fazer. Porém, teve outro argumento, né? Teve outro argumento, porque você tem que você para poder prender alguém, não esqueçam, para poder prender um deputado federal, você tem que estar diante de um crime em flagrante e inafiançável. E essa inafiançabilidade é algo que eu venho alertando desde que o Delcídio foi preso lá atrás. Quando o senador Delcídio do Amaral foi preso, eu me manifestei em diversas oportunidades dizendo que a permanência estava correta, porque o crime, à época, era a organização criminosa, e a organização criminosa é um crime permanente enquanto durar a organização criminosa, porém, não existia inafiançabilidade. A inafiançabilidade é algo previsto na Constituição. A Constituição traz lá no artigo 5º as situações onde você tem a questão da inafiançabilidade. Se você não tem aquela situação, você não pode simplesmente prender alguém aleatoriamente porque você quer. Esse é o ponto principal. Você não pode prender alguém porque você quer, só porque você está fazendo elasticidade em relação a interpretações que são contrárias ao réu, tá? Então, a época eu avisei, porque o que aconteceu na época? O Delcídio foi preso, porque ele estava supostamente em uma organização criminosa, e essa prisão foi mantida, inclusive pelo próprio Senado, se eu bem me lembro, se a minha memória não está falha nesse momento, e a lógica foi a mesma. Qual que é o argumento? Vou dar o argumento exato do Supremo para você entender de onde que veio essa inafiançabilidade que o Supremo coloca. O que acontece? Quando você fala de CPP, tá, nós temos lá os requisitos da prisão preventiva. Então, nos requisitos da prisão preventiva, tem lá no 312, mas tem lá no 324 situações onde não vai ser concedida a fiança. Nessas situações, lá no inciso 4, fala que quando presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, não se é possível a fiança. Tá? E esse foi o argumento que foi usado para o senador Delcídio, esse é o argumento que foi usado agora para o deputado Daniel da Silveira. Então, prendeu-se ele alegando que a inafiançabilidade estava em cima do artigo 324, então a inafiançabilidade que está prevista na Constituição, portanto, pode ser interpretada pela própria Constituição, não pelo CPP, né? Dizendo que não cabe fiança quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Pessoal, é lógico que não cabe fiança quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, porque cabe preventiva, né? A fiança só existe para quando não cabe prisão preventiva. Se você tem requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, da ordem econômica e assim por diante, você não pode conceder fiança porque você deve decretar a prisão preventiva. É uma interpretação da legislação. Porém, o fato de não caber fiança e sim a prisão preventiva quando pressupostos, quando os requisitos da preventiva estiverem presentes, não significa que qualquer crime seja inafiançável quando presentes os tipos previstos na prisão preventiva, os requisitos da prisão preventiva. Não é essa a lógica interpretativa, essa foi a lógica usada pelo STF e reutilizada agora. É que a época do Delcídio, ninguém se importou muito. Teve gente, estou sendo injusto, claro, teve um monte de gente que se importou, mas era ali
Lava Jato, todo mundo naquele pico, a população em geral falando, não, Lava Jato tem que prender todo mundo. Então, não estão nem aí se fizeram um elástico jurídico para poder prender. Agora a coisa ficou mais feia, porque estão vendo que aquilo lá está dando frutos, e esses frutos eles podem ser colhidos lá e podem ser colhidos aqui na primeira instância também, dependendo da dinâmica dos fatos. Então, voltando, quando a gente fala da questão dos requisitos da prisão preventiva, eu só estou dizendo que caso existam os requisitos da prisão preventiva, não cabe a fiança. Porém, isso não quer dizer que o crime seja inafiançável. Porque a inafiançabilidade é algo presente e principal em relação ao tipo penal. O tipo penal é inafiançável, independente de que requisito que exista. Então, só é inafiançável um crime quando o crime previsto na lei que for, ele é um crime que não cabe fiança em hipótese alguma. Alguma, não tem a possibilidade de ter uma fiança. Tá? Isso é inafiançabilidade. O crime que não existe hipótese de se ter uma fiança é um crime inafiançável. Ela não é analisada de acordo com o indivíduo, e sim de acordo com o tipo penal. Esse é o ponto principal. Você só pode dizer que um crime é inafiançável quando o crime, o tipo penal é inafiançável. Não é o indivíduo que está respondendo que torna aquele delito inafiançável ou não, como é essa interpretação invertida que o STF tem dado. O indivíduo não importa. O que importa é o tipo penal, é o delito. Então, quando você pensa na questão do racismo, por exemplo, é o tipo penal. O racismo aconteceu. Beleza, o racismo aconteceu, ótimo, vamos prender o cara. Não cabe fiança, não interessa se é o Joãozinho, Zezinho, Luizinho, se tem cabelo amarelo, laranja, se ele tem requisita preventiva, se não tem requisita preventiva, não interessa. O que interessa é racismo? Ponto. Então, é inafiançável. Se é racismo, é inafiançável, é o tipo penal que traz isso como característica. Não pode você elasticar o conceito para dizer, não, olha, não é o tipo penal, que é o que estão fazendo, é o indivíduo. Então, o Marlon cometeu o crime de furto. O crime de furto é um crime afiançável, como crime, como tipo penal. Não, mas o Marlon já tem uma ficha criminal extensa, o Marlon é um perigo para a sociedade, o Marlon é isso. Então, para o Marlon, o crime de furto vai ser um crime onde não vai ser possível a fiança, tendo em vista que para o Marlon vai ser possível a prisão preventiva no crime de furto. Isso é a interpretação que está sendo dada, que é completamente equivocada. Você está interpretando uma norma de inafiançabilidade de acordo com o indivíduo e não de acordo com o tipo penal. Esse é o ponto que o STF está fazendo e que, ao meu ver, beira a completa irregularidade. Então, não existe essa questão da inafiançabilidade, apesar de já termos esse precedente dado pelo próprio STF em relação ao senador Delcídio do Amaral, que está interpretando, inclusive, uma coisa que eu acho muito estranha, que é você interpretar a Constituição conforme o Código de Processo Penal e não o inverso, né? O Código de Processo Penal deve ser interpretado de acordo com a Constituição, não o contrário. Somente você pode interpretar a Constituição com a própria Constituição. Então, onde que fala que você só pode prender o deputado federal se for por crime em flagrante e inafiançável? Na Constituição. Então, quem que tem que falar para você quais são os crimes inafiançáveis? A própria Constituição. E ela fala, mas ela não fala dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Ela fala dos crimes que estão previstos na própria Constituição. O artigo 5º fala dos crimes que são crimes inafiançáveis, tá? Então, ao meu ver, esses são os principais problemas que existem, tá? Mas, como eu disse no começo, e agora eu vou retornar a esse início, existe um problema que, ao meu ver, é o principal, que infelizmente tem sido feito em uma constância maior do que seria esperado, muito menos do Supremo Tribunal Federal, que é a confusão entre vítima, acusador e julgador. Quando você pensa que a vítima se torna... Já pensou? Você pensa... o Marlon é ofendido. E o Marlon vai ser responsável por prender quem o ofendeu. E o Marlon vai ser responsável por julgar. Automaticamente vai ter uma incoerência em relação à questão principal de um processo penal, que é ter um juiz imparcial. O juiz imparcial, ele deve ser um juiz que não tenha nenhum tipo de contato com aquele processo, para que aquele processo não o atinja de maneira pessoal. E aí nós vamos ter um problema em relação a essas situações, né? Porque existem... Eu não tô lembrando, pessoal, eu não estou falando que está certo, que o vídeo está certo, ao contrário, eu usei a palavra leviano como uma palavra para tentar ser muito educado em relação ao vídeo que foi feito pelo rapaz. Eu usei
muitos daquelas pessoas que estão sendo investigadas no inquérito do inquérito 4781 do STF fizeram coisas que também, eu vou dizer leviano, para dizer o mínimo do que elas fizeram. Então, talvez tenham que responder criminalmente e tudo mais. Porém, o que a questão é, a regra do jogo existe para ser jogada. E se você não está diante de um processo justo, você não pode, de forma nenhuma, julgar alguém. E você não tem como se exigir um processo justo de alguém que foi ofendido. A pessoa foi ofendida. Se ela foi ofendida, ela está pessoalmente ligada. Então ela não pode julgar. Não existe essa possibilidade. E mesmo que pudesse, você não pode, ao mesmo tempo, incorporar a figura do julgador, do acusador e da vítima. Nenhuma dessas três figuras pode ser feita pela mesma pessoa. A mesma forma, você não pode ter a vítima que é o acusador. Você não pode ter a vítima que é o acusador, você não pode ter a vítima que é o julgador, você não pode ter a vítima que é o acusador e o julgador, como é o que está sendo feito pelo STF. Então, ao meu ver, o principal problema que nós encontramos nessa decisão é que ela é uma prisão de ofício. Ela é uma prisão que foi colocado um argumento elástico para se justificar um flagrante que não existe, porém, para justificar uma prisão de ofício. Que me estranha, inclusive, o STF se ater tanto ao seu regimento interno para fazer análise dessa decisão hoje e não se debruçar sobre a possibilidade de uma prisão preventiva. Né? Apesar de que seria uma prisão preventiva decretada de ofício também, mas se já começou errado, por que não continuar errado como infelizmente tem acontecido? Né? Então, realmente, eu entendo, enquanto jurista, enquanto advogado e professor de direito penal, sem carteirada, só quanto a minha opinião do Marlon, eu entendo que essa prisão ela é completamente legal e eu acredito que existe uma possibilidade, infelizmente, dela ser mantida pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, tendo em vista uma questão política, não uma questão jurídica. Porque ali eu não sei se a determinação, que eu bem me lembro na época do Delcídio, era para que a votação fosse feita sigilosamente, mas aí teve uma outra gambiarra ali, que a votação foi feita de maneira aberta, e quando faz de maneira aberta, o deputado ele tem que se expor ao Supremo e dizer, olha, eu estou votando contra vocês. Isso é um problema democrático, ao meu ver, é um problema contra o sistema democrático, porque fere diretamente a independência dos poderes. Então, sim, o deputado foi extremamente infeliz, leviano, para não dizer mais um monte de palavras muito piores e mais agressivas em relação ao vídeo e às opiniões que ele foi colocado, e não deveria ter sido preso, muito menos em flagrante, por ser deputado. E aí nós temos que analisar mais um pontinho aqui, que é a inviolabilidade penal e civil dos deputados federais em razão às suas opiniões, palavras e votos, tá? E aí tem esse ponto das opiniões e palavras. Não é no exercício, a Constituição não fala que isso é no púlpito do parlamento. A Constituição garante essa proteção aos deputados justamente para que eles possam falar o que eles bem entenderem no momento que eles acharem importante. Então, se um deputado acha que o regime que está tendo, o presidente é ruim, ele pode falar mal do presidente. Se ele achar que o Supremo Tribunal é ruim, ele pode falar mal do Supremo Tribunal Federal. Não tem problema. Se ele acha que o presidente tem que cair, ele pode falar do presidente. Claro que existem limites em relação à lógica de ofensa, e aí se analisa dentro dos critérios da injúria, se analisa dentro dos critérios da difamação, eventualmente de uma calúnia. Porém, não se pode julgar que o deputado ele só tem essa inviolabilidade, ele só tem essa garantia constitucional quando se convém. Porque se ele não está falando de defender uma lei que ele concorda, ele não teria essa garantia. Na verdade, ele tem essa garantia o tempo todo. Eu não estou falando que eu concordo com essa garantia. Tá? Desculpa, eu não estou falando que eu concordo, estou falando que a Constituição diz, e a Constituição não fala que é no exercício da sua função de deputado, ela fala que é o deputado. Então raciocinem comigo, pensem comigo, vamos lá para trás na época da ditadura militar. Você pensa na época da ditadura militar, um deputado que ele falasse que a ditadura estava errada, que tinha que cair, que todo mundo tinha que cair, tinha que substituir todo mundo. Isso é o motivo da existência de uma proteção como essa. É você ir contra o regime que existe se você não concorda com ele, se você foi eleito, também não vou dizer se deveria ter sido eleito ou não, cada um que votou no cara que se acerte com a sua consciência.
Se você foi eleito por uma parcela da população para representá-los e você não concorda com o sistema que existe, você deve sim ter a possibilidade de se insurgir contra isso. Claro que existem os meios legais. Tem aí o deputado, ele pode fazer um projeto de emenda constitucional, ele pode brigar para ter uma nova Constituição, ele pode fazer os seus meios como deputado que é, como os votos que possui, como os poderes que tem. Não deveria ficar fazendo videozinho só para ter voto, mas isso não muda o fato de que, se existe uma previsão dizendo que ele tem uma inviolabilidade pelas suas palavras e pelas suas opiniões, independente de qual palavra e qual opinião, ele tem que ser considerado inviolável. Tá? Ele tem que ser considerado inviolável e ponto final. E essa é uma garantia que, se você abdicar dela, do jeito que estão fazendo, para quando essa garantia só existe quando convém, ela só existe quando convém, isso agora ela vai bater nesse cara e depois vai bater num terceiro e depois ela pode bater em você. Eu lembro muito bem de, há um tempo atrás, começou a rodar muito aquele meme dizendo que, pegando uma lógica de um autor muito famoso que falava que, uma hora eles vão prender o seu vizinho, depois eles vão prender o seu amigo, eles vão prender o seu colega, vão prender o seu colega de trabalho e de repente você vai bater na sua porta e você vai achar estranho que eles estão te prendendo. Essa é a mesma lógica. Prender o Delcídio. O Delcídio lá atrás, mas aí o Delcídio pode porque o Delcídio era do PT e o Delcídio estava no meio da época da Lava Jato. Essa era a lógica que uma grande parcela da população usava. Ele pode, então ele não precisa se importar com o método que foi feito isso acontecer. Agora, prenderam alguém da direita. Então agora o pessoal está bravo, mas não ficou bravo na época lá de trás. A gente não pode ter esse tipo de indignação seletiva. O processo penal foi violado nos dois casos, e o processo penal foi violado e extremamente violado, assim como a Constituição. Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça com ninguém, porque se acontecer com eles, pode acontecer com você. Tá? Isso é a mesma coisa que vai acontecer, e aí puxando um pouco mais além, com relação ao processo que nós temos, que talvez vai ser anulado, da Lava Jato, onde o Moro julgou e quando na verdade ele estava lá conversando com o Deltan Dallagnol, enquanto ele não estava sendo um juiz imparcial. Ele vai ter que anular o processo. Por quê? Porque a regra do jogo foi descumprida. A regra do jogo foi feita para ser cumprida, pessoal. Você, com as regras do jogo, você consegue fazer muita coisa. É só você querer. É só você querer e não dá para se dizer que o STF não tenha poder, porque ele é um dos órgãos mais poderosos da nossa nação. Então, se ele tem poder e ele tem a regra do jogo, ele poderia fazer a regra do jogo andar de muitas formas. Era fácil. Para resolver um dos problemas. Era muito fácil. Era só o ministro do STF requisitar a abertura de inquérito. Requisita a abertura de inquérito, determina que seja aberto o inquérito para os procuradores da República e tudo mais, informa que houve a prática do crime, pede a abertura de inquérito. Isso é realmente uma saída muito mais prática. E aí esse procurador poderia pedir a prisão e o Supremo poderia conceder a prisão se achasse por bem, se encontrasse um outro mecanismo, tivesse acontecido alguma outra coisa, tá? E acho que é só, pessoal. Eu vou responder agora algumas perguntas. Primeiro eu vou começar respondendo o pessoal que mandou pergunta pela caixinha correta do Instagram aqui. Impunidade só no exercício da função, correto ou não? Eu discordo, doutora. Discordo, a meu ver, essa possibilidade que ele tem de garantia constitucional, de ter garantido o seu direito de fala, independente do momento, tá? Mais um aqui. Sou funcionário público, mas sonho em ser advogado criminalista. Vale negar tudo para comer? Doutor, não é esse o momento. Você manda essa pergunta no privado que eu respondo no privado. Vamos lá, aqui o momento é falar sobre a prisão do rapaz lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Putz, tem comentário pra caramba, hein, pessoal? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma pergunta do YouTube, pode mandar, pessoal. Atitude e autoridade com finalidade didática nefasta. É complicado, concordo. Tem a finalidade didática nisso aí, mas não se pode usar o processo penal e o direito penal como um meio de exercer uma questão didática. Somente no exercício da função, no vídeo estabelecendo a função, não concordo que é só no exercício da função. O indivíduo mais para pedir a preventiva não tem que enquadrar no tipo penal. Para pedir a preventiva teria que enquadrar no tipo penal. E inclusive, se for mantida essa prisão pelo Congresso, ele vai ter que ser submetido à audiência de custódia, né, para verificar. Aí, se o problema, vou dar uma sugestão aqui, deixar uma coisa no ar. Se o problema é o fato de que ele faz vídeos e nesses vídeos ele cita um monte de coisas, então a proibição de gravar um vídeo ou de se manifestar publicamente perante as redes sociais é mais que suficiente, não sendo necessária a prisão, ao meu ver, né? Então, uma medida cautelar
diferente da prisão. Mas dentro dos tipos penais, é ali que colocaram um monte de tipo penal que, ao meu ver, é difícil de você encaixar. O único que dá para encaixar, se você fosse pensar numa lógica, seria o do artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que é o que fala de você ofender, né, ofender, caluniar ou difamar o presidente do Senado, da Câmara ou o ministro do STF. Direito penal do inimigo, concordo plenamente, doutor. Acho que foi só de pergunta. Deixa eu ver se tem alguém aqui do YouTube. Deixa eu abrir aqui. Se o deputado poderia ter outro tipo de punição. Ele pode, ao meu ver, ele pode responder criminalmente pelos delitos que talvez ele tenha cometido, ele pode responder administrativamente perante a sua, o Senado, não é deputado, né? Sobre a Câmara dos Deputados lá, pode responder administrativamente, ele pode ser cassado, inclusive, se considerarem que é um fato contrário ao decoro, e eu não vou dar uma opinião expressa a respeito disso, mas como eu já disse, o mínimo que se pode dizer do vídeo é a leviandade que ele tem, né? Então, tem a possibilidade de punições administrativas, já falaram que vão expulsar ele do PSL, então ele pode perder o mandato por causa disso. Tem N possibilidades, inclusive responder criminalmente. O que eu não estou falando aqui é que ele não cometeu o delito, estou falando que ele não poderia ter sido preso, é diferente. Ele pode até ter cometido delito, responde pelo delito, se for condenado pelo delito ao final, se for condenado por todos os delitos que supostamente cometeu, pode ir para a cadeia, inclusive. O que, ao meu ver, não existe é ele ser preso em um suposto flagrante que não existe. Tá? Qual a extensão material da imunidade parlamentar? O senhor não entende que ela usa imunidade para o cometimento de crime? Deveria responder. Como eu já disse, eu entendo que a imunidade parlamentar é uma garantia que ela serve tanto para o Chico quanto para o Francisco. Então, ela serve para você poder falar. Ela vai para a mão do indivíduo. Isso vai para a mão do indivíduo, que é o parlamentar. O parlamentar, a gente pressupõe que ele seja uma pessoa que tem um mínimo de coerência. Então ele tem que ter a imunidade parlamentar para ele poder falar o que ele quiser quando ele quiser. Ele pode falar de um prefeito, como ele pode falar do presidente, como ele pode falar do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente limitar isso para situações como estão acontecendo vai fazer com que limite o outro também. Então eu entendo que foi usada de maneira errada as palavras. Porém, isso não dá argumento suficiente para que você possa aprender a ignorar a imunidade parlamentar. Ignorar a imunidade parlamentar é outro precedente extremamente perigoso que vai acabar batendo na nossa porta em algum momento. Injúria racial contra alguns ministros estaria protegido pela imunidade parlamentar. Eu acho que sim. Se ele cometesse qualquer delito que seja relacionado à opinião, palavras de um deputado, é protegido pela imunidade parlamentar, ao meu ver, tá? Civil e penalmente, independente do que ele tenha falado ou contra quem ele tenha falado. Infelizmente, alguns utilizam isso de maneira equivocada. Porém, se resolve isso não com a atitude criminal, e sim com a questão do decoro, que já existe também de forma extremamente abrangente e subjetiva, é a questão do decoro do parlamentar. Então, o cara não sabe usar as palavras como deputado, ele usa as palavras de maneira equivocada como deputado, então façam com que ele deixe de ser deputado, tem os meios para isso. Ele deixa de ser deputado porque ele é cassado pela própria Câmara lá do que ele pertence. Tem um monte de pergunta aqui, deixa eu responder as perguntas. Se houve abuso de poder, não posso responder isso, Max. Não posso responder, mas acho que a minha opinião já ficou clara aqui. Senão sou eu que vou pra cadeia daqui a pouco. Será que o deputado que defendeu o AI-5 vai implementar H6 instrumentos suspensos naquele regime? Eu acho que é bem possível, né? Hipocrisia rules. Outro crime cometido no IML. Eu vi que teve um suposto desacato ali, eu até assisti, mas eu não prestei muita atenção, mas ali seria um crime também, em flagrante, porém um crime afiançável, então não caberia prisão. Responde por isso, pode responder por isso, pode ser preso por causa disso, se for condenado no final, mas não como prisão em flagrante. Como seria flagrante no caso de instigação ao suicídio por vídeo na internet? Também não caberia, porque não seria inafiançável nesse caso, né? É a mesma pergunta. Ele vai recorrer, a Câmara mantendo a prisão, a quem ele recorre? Recorre ao STF, recorre ao pleno do STF, tá? Ele vai entrar com pedido de revogação da prisão. Ele vai para uma audiência de custódia que vai ser feita, que teria que ser feita, né? Nessa audiência de custódia possivelmente vai ser decretada a prisão preventiva dele, aí ele vai ter que entrar com a revogação de prisão preventiva. Outro ponto a ser discutido é mandado de prisão em flagrante. Eu concordo. Tá aqui, eu estou até com a decisão aberta aqui. Servirá essa decisão como mandado e deverá ser cumprido imediatamente, independente de horário, por tratar-se de prisão em flagrante delito. Como assim mandado?
Mandado de prisão preventiva. Se você mandou alguém fazer uma prisão, então vai lá e prende. Se você acha que está em flagrante, vai lá, levanta a bunda da cadeira, vai lá e prende. Agora você usar uma decisão que... Só uma observação aqui em relação à observação do doutor André. Tecnicamente, e aí a gente pensando de uma maneira técnica, o que o plenário decidiu foi se existe ou não motivo para ser preso em flagrante naquele momento. Só. Alguns ministros se manifestaram em relação à questão da inafiançabilidade, que já coloca os requisitos da prisão preventiva ali, tá? Porém, tecnicamente é só isso. Então não tem nada a ver com a prisão preventiva, que seria outra coisa, outros requisitos, outras coisas, outros pontos. Concordo, mandado de prisão em flagrante é algo que, sinceramente, eu nunca vi. Aí já respondendo, eu nunca tinha visto mandado de prisão em flagrante. Não expresso assim, né? Eu já vi os caras, vai lá e prende, mas nunca vi alguma coisa expressa do jeito que foi feito. Conduta do deputado não se enquadra em artigos da lei... Eu acho que da lei 1802 de 53, eu acredito até que se enquadre, mas a questão que eu estou analisando aqui é a prisão preventiva em si, não a prisão em flagrante. Se após ser cassado ele poderia ser preso. A pergunta que estou fazendo aqui, se após ser cassado ele poderia ser preso por difamação. Poderia, mas não a crimes cometidos durante o mandato. Ele teria que ser, poderia ser preso por qualquer crime que fosse, mas não as palavras que ele proferiu enquanto deputado. Porque aí ele estaria protegido por essas coisas. E é uma coisa que eu tenho que dizer muito, eu falo muito com amigos que gostam de internet, essas coisas. Às vezes o cara recebe lá para fazer um podcast um deputado. Aí o deputado, ele vai lá e arrebenta com o governador. Vou pegar um exemplo aqui. Pegamos um deputado de São Paulo que fala um monte de besteira do governador de São Paulo. Então ele fala um monte de coisa e o cara do podcast, o entrevistador, tá aqui do lado falando isso mesmo, concordo com você. É pedir para se ferrar, porque quem tem imunidade pode falar o que quiser é o deputado. Eu não posso concordar com ele, porque eu não tenho imunidade. Então a imunidade pertence à pessoa que é titular do cargo, não a quem está conversando com ela, nem quem está falando com ela. Então é um cuidado que as pessoas têm que tomar. Quem está aí do outro lado, quem vai mexer com a internet, vai entrevistar alguém futuramente que tenha essa imunidade, é você tentar fazer com que você não se envolva naquele assunto. Deixa ele falar à vontade, ele tem a imunidade dele. Você não tem imunidade nenhuma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu entendo que a imunidade, ela deve sim prevalecer em relação a todas essas lógicas que estão se colocando agora. Bem, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta, então eu acho um precedente perigosíssimo. Eu acho que isso pode gerar... Isso gera, inclusive, grande parte... Dá-se uma arma para quem é contra o STF, para quem está pensando naquele viés político. Quando você pensa no viés político, tem gente falando fecha o STF, fecha o STF. Quando tem esse tipo de decisão, se municia essas pessoas que estão completamente erradas, porém se dá uma munição que não precisaria ser dada, era só seguir a norma, seguir a regra. Tem a regra do jogo está aí para ser seguida. Ela não está para ser ignorada. Ela não pode ser ignorada pelo jogador, ela não pode ser ignorada pelo juiz. Esse é o ponto base de qualquer sistema democrático que a gente possua, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Se o STJ tem legitimidade nessas ações, onde a vítima de xingamento, a prisão do deputado é constitucional? O STF tem legitimidade nas ações de vítima de xingamento. O problema é que nosso sistema, o STF, nosso sistema, é um órgão muito poderoso. Então, não existe um órgão acima do STF. Nem a outra pergunta aqui que foi colocada, se tem como apelar para o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, não. O Tribunal Penal Internacional está para julgar outros tipos de coisas. Mas talvez para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe uma possibilidade. Só que o STF já decidiu em diversas oportunidades que ele pode simplesmente ignorar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela dá uma decisão, o STF chega aqui e fala que ela não tem soberania perante o Brasil, e aí ignora. Então nós não temos um órgão acima do STF para decidir. Uma possibilidade de solução para isso seria colocar o poder do STF em outras situações e criar um órgão intermediário e deixar um órgão como o STF sem a possibilidade de fazer um monte de coisas apenas para julgar coisas constitucionais ou recursos que viessem do órgão abaixo dele. Porém, isso é uma discussão que a gente tem que fazer e é uma discussão que não se mata em uma hora de live, né? Deixa eu ver se tem uma última pergunta aqui. Se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada sim, pessoal.
Muito obrigado, obrigado a todos que assistiram, obrigado a todo mundo que assistiu pelo Instagram, obrigado a todo mundo que assistiu pelo YouTube, vai deixar salvo dos dois lados, tá? Só que no YouTube, pessoal, ela vai para um processamento lá e às vezes demora um pouquinho, mas se você gravar esse, se você quiser compartilhar com alguém e quiser gravar esse, tem que gravar esse link que você está assistindo pelo YouTube. Grave esse link, que aí você consegue assistir a qualquer momento. Mas publicamente, só quando o YouTube liberar, ele vai para o processamento, demora um pouquinho. O Instagram não. O Instagram ela já fica salva de imediato. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Qualquer coisa é só mandar um direct ali que eu respondo para vocês. Abraço.